Olá, meu nome é Ângela Natel e eu quero fazer uma breve explicação aqui a respeito da Bíblia ou das Bíblias e que cursos dizem respeito ao quê, né? Se você tem uma Bíblia em português, essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, tem muitas Bíblias em português e ela é formada por Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento ele foi originalmente escrito em hebraico. Por isso, a Bíblia hebraica é o Antigo Testamento das nossas Bíblias, só que ela é escrita em hebraico. Então, quando você abre o texto, os textos, as letras estão especificamente em hebraico. O Antigo Testamento foi escrito em sua maioria em hebraico, com alguns termos e alguns trechos específicos em aramaico ou outras línguas. Então, a Bíblia hebraica é o Antigo Testamento, só que na língua em que foi escrita originalmente. Mais ou menos na época em que os judeus foram para Alexandria, no governo ptolomaico, no Egito, período grego, né, período greco-romano já, fazendo essa transição, eles traduziram a Bíblia hebraica, ou o nosso Antigo Testamento, para a língua grega. E assim surgiu a Septuaginta. A Septuaginta é a tradução, é o mesmo texto, quer dizer, o texto de base da Bíblia hebraica, só que na língua grega. Então, a Septuaginta não tem o Novo Testamento, é só o Antigo Testamento na língua grega. Quando nós falamos de Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego. E o Novo Testamento, todas as citações que faz do Antigo Testamento, faz baseado na Septuaginta, ou seja, nessa tradução e interpretação dos judeus da Bíblia hebraica, para o contexto deles em Alexandria. Então, o Novo Testamento, ele não utiliza, nem cita a Bíblia hebraica no seu sentido, né, nos seus termos. Mas quando ele cita o Antigo Testamento, ele está citando a tradução grega, tá bem? É importante lembrar que essa Bíblia hebraica aqui é a 4ª edição, está sendo publicada em volumes, a 5ª edição, a Bíblia hebraica 5ª, e o Novo Testamento, os textos do Novo Testamento estão... Essa aqui é a 28ª edição. E os cursos que eu ofereço, eles são no sentido de compreender os textos mesmo, e não criar interpretações e teologias e projeções para dentro do texto, mas entender o que esses textos significam no contexto em que foram escritos e como perceber as estruturas de dominação, de silenciamento e manipulação que envolvem esses textos. O curso Bíblia Hebraica, Formação e Conteúdo, ensina especificamente como o Antigo Testamento foi formado, todo o contexto histórico, político, econômico e as intenções por trás dos autores e as datas e contextos em que esse texto especificamente do Antigo Testamento foi formado. Eu tenho curso também de Novo Testamento, os 4 Evangelhos e a Literatura, que vai abordar especificamente os textos dos 4 Evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, trazendo já os usos que ele faz do Antigo Testamento, ou seja, da Septuaginta, para construir uma personagem chamada Jesus, em 4 perspectivas diferentes que atendem às expectativas de 4 comunidades, de 4 contextos específicos. E também as relações do texto desses evangelhos com a literatura da época. Eu também ofereço o curso de Apocalipse, que traz especificamente o contexto, as figuras utilizadas e todos os usos e perspectivas dentro dos textos do Apocalipse no seu contexto histórico, geográfico, político e econômico. E também mostrando as relações do Apocalipse que ele faz e as diferenças e as interpretações em relação à Septuaginta, que é o texto do Antigo Testamento grego, para a Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento na língua hebraica.
E é importante lembrar que o curso de Apocalipse também vai trazer à luz a inutilidade das escatologias como teologias criadas posteriormente, exatamente para esvaziar o texto do Apocalipse de seu conteúdo político, de seu conteúdo relevante e de denúncia ao Império Romano, e assim transformar o texto de Apocalipse num animal domesticado que serve ao Império. Esse curso vocês também não podem perder. E eu ainda ofereço o curso Asherá, deusa de Israel, que vai trazer as 40 ocorrências do nome da deusa no texto hebraico e que nas traduções em português são silenciadas, são manipuladas, são desmoralizadas ou distorcidas pelos tradutores. Além disso, vamos entender todo um contexto histórico e todo o desenvolvimento do culto à deusa Asherá, tanto no reino de Israel Norte quanto no reino de Judá Sul, como religião oficial, sim. E como isso foi banido e como se deu o silenciamento e as violências posteriores para que esse culto não aparecesse em nossas Bíblias hoje. Então, nós vamos ter inúmeros estudos e cursos daqui para frente para entender os textos no seu contexto de redação, no seu contexto de escrita, entender que esses textos são utilizados hoje pelas teologias para inspirar pessoas, quando, na verdade, eles foram escritos em processos muito específicos de embates políticos, embates até mesmo teológicos e principalmente de controle e estruturas de poder e dominação sobre grupos dominados, né? E que hoje esse texto acaba sendo um instrumento de alienação, exatamente porque as teologias elas ignoram completamente o estudo desses textos em relação às pesquisas históricas e de outras ciências ao redor desses textos. Nós vamos trabalhar isso também no próximo curso, Panteão Ugarítico, as mitologias cananeias, deuses e deusas da Bíblia, em que vamos perceber que esse texto aqui revela muito mais sobre as culturas, sobre esses cultos, essas divindades ao redor dos povos do sudoeste asiático antigo e também da Ásia, né, na questão do Novo Testamento. Então, nós vamos perceber que o monoteísmo foi algo introduzido de maneira forçada, especificamente para controle das pessoas. E isso é importante, nós percebemos os processos que se deram em torno da imposição dos monoteísmos na história. Tudo isso está relacionado, nós vamos lançar outros cursos, eu pretendo lançar um curso sobre Juízes, o livro de Juízes, e as relações de poder, as relações, os embates políticos e as mitologias por trás também do livro de Juízes. Não percam os próximos cursos, você pode adquirir através de todas as minhas redes, e assim você vai conhecer como esses textos hoje, tão antigos e tão manipulados e editados, chegaram às nossas mãos de maneira tão diferente como eles foram propostos. Um ótimo dia para vocês e até a próxima.